outro assunto que nós vamos conversar hoje chama-se plano de contas e questões tributárias ligadas ao plano de contas. O que é um plano de contas? Plano de contas é uma regra de movimento contábil que você tem. E para que eu quero isso? É muito fácil. Essa história vai lá para a época, a Idade Média, tá? De um camarada chamado Pareto, que era um grande matemático lá da época lá de Veneza e tal. E um belo dia o Dodge lá de Veneza chegou para ele e pediu para ele investigar por que tinha tanta festa em Veneza e os caras não recolhiam dinheiro. Quer dizer, todo mundo tem festa, todo mundo está gastando dinheiro, está fazendo uma balbúrdia lá, e não há como você recuperar o imposto que deveria ser pago por eles. Bom, aí surgiu uma maneira de você, o nosso amigo Pareto chegou para o rei lá da época, o Dodge de Veneza, e falou assim, olha, se você controlar 1% da tua população, aí você vai controlar 90% do dinheiro que você devia receber. E é claro que ele foi preso por causa disso, e tira esse cara daí, está perturbando a vida das pessoas que têm dinheiro. Aliás, nós já vimos coisa parecida por aqui mesmo, sem problema nenhum. Então se criou também, naquela época, um outro monge veneziano, chamado Luca Paciolo, resolveu criar um método para controlar os materiais que são comercializados, né? Por exemplo, naquela época você tinha a tal da Rota da China, a Rota da Seda, aliás, com a China, porque havia uma condição, um movimento muito grande de mercadorias de lá para cá. Parece até que é hoje. Hoje em dia a China está em tudo quanto é lugar. E você vai encontrar coisas do Arco da Velha fabricadas pela China aqui no Brasil. Desde bugigangas, coisas assim, sem grande expressão, até coisas que são criativas e até automóveis. Se bobear, daqui a pouco tem avião aí também. Porque eles fabricam aviões por lá. Aqui nós temos outros fabricantes, então não é tão fácil. Mas você vai encontrar carros fabricados na China com uma qualidade razoavelmente boa. Tá? A tendência deles é ficar cada vez melhor, porque eles têm um problema muito sério. Como é que eu vou resolver o ambiente de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, fabricando tudo que você possa imaginar e mais alguma coisa? Onde é que eu vou descarregar isso? Tá? Eu tenho que vender isso para alguém. Tá? Senão eu não consigo manter essa estrutura toda. Além do mais, todo esse pessoal aí precisa comer também. E aí eles vão atrás de quem fabrica, de quem produz comida, que é o nosso caso. Tá? Então é uma grande oportunidade de trocas de negócio. Comida para lá, coisas para cá. Nosso amigo Luca Paciolo criou um método chamado método das partidas dobradas. Tá? O que é um método das partidas dobradas? É um método que faz 2 registros para cada movimento. Sempre guarda 2 coisas ao mesmo tempo. De um lado desse método, dessa estrutura que nós chamamos de balanço, você tem os ativos, quer dizer, tudo aquilo que a empresa, que devem para a empresa, e do outro lado você tem o passivo, que é tudo aquilo que a empresa deve. Quando eu comparo aquilo que eu devo com aquilo que me devem, o resultado tem que ser 0. Soma igual a 0 tem que ser igual. Eu sei que não vai ser igual, claro, porque de repente tem mais gente me devendo do que eu estou devendo. Então o que eu faço? Eu coloco um enchimento do lado lá daquilo que eu estou devendo, e o inverso também é verdadeiro. Se eu estou devendo mais do que eu estou para receber, eu coloco o enchimento do lado de cá. Debaixo dos ativos, daquilo que me devem, aquilo que eu preciso compor adicionalmente, eu chamo de prejuízo. Você já ouviu falar esse nome, é claro. Do outro lado, eu chamo de lucro. Então, o lucro e o prejuízo são 2 enchimentos que eu coloco no conjunto das contas do lado esquerdo e do lado direito para que isso aconteça. Bom, além desse esquema de contas, quais são os grandes grupos que nós temos nessas contas? O primeiro grande grupo é o grupo dos disponíveis. Né? O que é disponível? É uma coisa que está na tua mão, que você pode usar a qualquer momento. Por exemplo, caixa, bancos, dinheiro debaixo do colchão, onde você tiver o dinheiro. O dinheiro onde é que vai? É o dinheiro disponível. Depois você tem o dinheiro realizável, que é o dinheiro que é seu, mas você não consegue usar porque você tem que transformá-lo de alguma forma. Por exemplo, o estoque. O estoque é um realizável interessante. É um dinheiro seu, tem um valor de dinheiro que pode ser bem expressivo, dependendo da situação, mas que ele, para virar dinheiro, você tem que transformá-lo. E você o transforma pela venda. Ok? Esse é o realizável. Abaixo do disponível e do realizável, nós temos um outro grupo chamado imobilizado. O que é imobilizado? São dinheiros que eu precisei gastar para fazer a minha empresa funcionar e que eu não posso me desfazer deles. Equipamentos, instalações, veículos, coisas desse tipo. Tá? São coisas, por exemplo, eu compro um carro para a empresa,
esse carro está imobilizado, eu só posso me desfazer dele se eu jogar o imobilizado para o alto ou vender de alguma forma, tá? Mas não é uma coisa disponível imediatamente, tá? Nem é uma coisa realizável, tá? E além do mais, existem algumas outras coisinhas aí que é claro que o pessoal do tributo, da fiscalização, sempre vai encontrar uma forma de pegar a tua grana e ele não deixa você pegar aquilo que você gastou no imobilizado e jogar direto na despesa da empresa. Ele quer que você faça isso aos poucos. Você comprou um negócio que custa 1 milhão, você não joga 1 milhão na despesa. Você joga 100 mil, depois mais 100, depois mais 100, depois mais 100. Até que zere tudo. Isso é um negócio que a gente chama de depreciação. A depreciação do teu patrimônio ele vai caindo aos poucos. E é claro que a depreciação obedece a regras específicas. Depreciação de imóveis não é a mesma coisa da depreciação de veículos, que não é a mesma coisa da depreciação de equipamentos. Todos eles possuem regras diferentes, eles depreciam de forma diferente, em velocidades diferentes. Do outro lado do balanço, que é aquilo que eu devo, a primeira conta que eu tenho lá em cima é a conta capital. Tá? O capital é o dinheiro que o sócio teve que botar na empresa para ela começar a funcionar. Então a empresa deve aos sócios o valor do capital. Tá bom? Então, o capital está lá em cima. Depois nós temos o não exigível. Aliás, o capital está dentro do não exigível. Depois temos o exigível. O exigível é aquilo que eu devo e tenho que pagar. O não exigível eu devo, mas eu não sei, eu não vou pagar tão cedo. É o caso do capital. Mas o exigível, quer dizer, aquilo que eu devo e tenho que pagar, são basicamente as despesas que eu tenho com o pessoal que trabalha para mim, ou fornecedores, ou alguma coisa que eu comprei e vou pagar depois. Tá? É claro que existem outras distribuições aí nesse pacote, são coisas que eu não sei. Eu sei que me devem ou que eu devo, mas eu não sei onde é que eu vou botar. Então, enquanto eu não descubro onde é que eu vou botar aquilo, eu coloco isso dentro de um período, num ambiente temporário, tá? E esse ambiente temporário fica ali mantendo esse dinheiro, esse material ali, até que acabe tudo e eu transfiro aquilo para o lugar devido. Bom, qual é a importância desse plano de contas? É porque tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você vende, você tem uma origem do dinheiro. Para onde é que o dinheiro veio, para onde é que o dinheiro foi. E para quem foi, ou de onde veio. Essas coisas aí estão registradas naquele negócio das transações. Lembra que eu falei com vocês que a estrutura básica da empresa era produtos, clientes e transações? A transação, ela registra tudo isso num negócio chamado diário. A gente vai ver, numa outra oportunidade, por que isso é tão importante. Porque é com isso que eu vou analisar o comportamento da empresa. Tá? Então, o balanço é uma coisa interessante. A maior parte das pessoas que estão no mercado não gosta de balanço, porque acha que é muito chato. Tá? Melhor deixar na mão do contador, que o contador faz tudo e eu não quero nem saber disso. Isso é um erro grave. Tá? Porque se o contador fizer alguma besteira, vai doer no teu bolso, não vai doer no bolso dele não. E quando você descobrir, já é tarde. Estou falando para você porque eu já passei por essas coisas todas, então estou falando por experiência própria. É bom você ter uma visão muito próxima de como é que teu balanço está, como é que as tuas contas estão funcionando. Mesmo que o teu contador seja um cara maravilhoso, não abra mão de controlar isso. Você tem que ter alguma coisa. E é claro, para que isso funcione bem, você tem que organizar isso da maneira mais suave possível, ok? Que é para não dar muito rolo. Se deixar na mão do contador, ele vai começar a inventar um monte de outros termos, vai inventar, para valorizar até o que ele faz, ele vai criar combinações e descrições que você, como é uma pessoa de fora, não vai entender, e a partir do momento que você não entende, a primeira reação é: não quero saber, não é problema meu, o contador resolve. Isso é uma coisa muito séria. Eu lembro que uma vez eu estava discutindo aqui sobre IPI, aqui na empresa, e eu fui perguntar a um grande fornecedor nosso, a um grande comprador nosso, grande revendedor, como é que funcionava o IPI na empresa dele. E ele respondeu o seguinte: não, isso não é comigo, cara. Quem faz tudo isso é o contador. Eu não tenho a menor noção do que é isso. Olha, sabe o que eu estava falando? Eu estava falando de uma empresa com 15 filiais em São Paulo. Volume de negócio enorme. E o dono da empresa me deu esse tipo de comentário. Eu fiquei, falar o que é com esse cara? Não vou falar, né? Aí o resultado é que isso pode terminar detonando a empresa como um todo. Vocês podem ver que nos últimos tempos aí, tem empresas de certo porte, até grandes mesmo, até muito grandes, que fecharam as portas e foram embora. Você acha que isso aconteceu da noite para o dia? Não. Isso foi acontecendo aos poucos. E isso ficou registrado aonde? Isso ficou registrado nos balanços,
que ninguém analisava, ninguém via. E a coisa foi ver, quando você for olhar com mais calma, você estava numa situação ruim. Também estou falando aqui por experiência, tá? Eu passei por essas coisas todas, de eu ficar muito tempo sem me preocupar com isso, até que um belo dia eu resolvi me preocupar e descobri que eu estava fazendo uma bobagem, que eu estava jogando dinheiro fora ou aplicando o dinheiro de uma forma inadequada. Isso faz com que eu perca, tá? Como eu perdi. Só que eu ainda estou por aqui, tá? Vocês não precisam ter o mesmo tipo de experiência. Eu também não acredito que vocês vão acreditar no que eu estou falando, tá? Acho que somente a dor é que vai fazer vocês aprenderem. Mas o fato é que, por desencargo de consciência, eu estou falando isso aqui que é para vocês ficarem ligados na parada, tá? Isso não é difícil, não é complicado. E se tiverem alguma dificuldade ou quiserem trocar informações sobre isso, eu estaria à disposição para vocês a hora que vocês quiserem, ok? Fico por aqui e hasta la vista. Oi pessoal, estou inaugurando aqui uma camiseta nova com a nossa marca, com a nossa logo, para que vocês fiquem sabendo com quem vocês estão lidando. A quem nós servimos com esses vídeos que nós estamos fazendo de empreendedorismo? Servimos as pessoas que precisam aprender como se posicionar no mercado e como criar seu próprio negócio, tá? Na realidade, nós estamos tendo uma visão bem abrangente sobre as principais forças que atuam no mercado e como é que vocês podem lidar com elas. O que você faz aqui, o que nós fazemos, é compartilhar a experiência de muitos anos de trabalho, de lutas, de vitórias e de algumas derrotas, para que vocês aprendam quais são os caminhos que vocês devem evitar e quais são os caminhos que vocês podem aproveitar. Por que isso é importante? Porque muito raramente vocês vão encontrar no mercado alguém ou algum grupo que reúna informações sobre esse espectro tão amplo do segmento de mercado e que possa ser útil para vocês entenderem isso tudo de forma fácil e agradável, sem grandes mistérios, ok? Nós estamos aqui para isso. Bom, antes que eu me esqueça, na descrição desse vídeo, na descrição dos vídeos, vocês vão encontrar um link para que você possa acessar nossa página e adquirir um de nossos produtos físicos ou digitais. Dá uma passadinha lá, vocês vão gostar. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e hasta la vista.